gente abre depois para os companheiros e as companheiras poderem também participar, fazer perguntas, intervenções. Então, meia hora contigo, Vitor. Vamos nós então, vamos. Camarada, é uma honra para nós tê-lo aqui conosco, na terra aqui do Piqui, do Goiás, da luta. E das boas cachaças também. Vamos nós à luta, vamos lá. Primeiro agradecer o convite, agradecer mesmo, parabenizar pela iniciativa. O Simpro de Goiás sempre tem feito essa troca de ideias, de conjuntura, debate. Isso ajuda a pensar a ação política, a ação sindical da entidade, é importantíssimo. Oxalá todos os sindicatos no Brasil fizessem isso, né? Debatessem melhor o quadro político, as perspectivas, os desafios, para poder embasar melhor a sua luta, né? Não ficar só correndo atrás de preju, né? Então, parabenizar. Aqui expor algumas ideias, Raíto, mas para a gente bater papo mesmo, porque é um cenário muito novo, né? Nós estamos começando, o governo tem 26 dias, é um cenário muito novo, com muitos desafios, então eu estava querendo ouvir. Então vou fazer uma fala aqui, tentar ser mais rápido até, uma fala para a gente trocar ideia. Novamente agradecer muito o Railton, agradecer toda a diretoria aí do Simpro de Goiás, agradecer toda a galera do Sérgio, Eli, Gil, da Adriana, toda a galera, não vou falar todo mundo porque é bastante gente, né? Agradecer todo mundo e vamos lá então, vamos bater uma bola aqui. Eu acho, assim Railton, não esquece depois, se possível, me mandar a gravação, que aí eu vou postar no bloguinho caseiro, beleza? Deixar lá registrado as besteiras faladas e a troca de ideia enriquecedora. Uma primeira observação é essa: nós estamos em um cenário muito novo, né? Nós estamos no calor dos acontecimentos de um cenário muito novo e muito turbulento, que o diga o dia 8 de janeiro com aquela tentativa de golpe. Então, as coisas ainda estão se delineando, né? O que me chama a atenção de início, nessa nossa troca de ideia, é que é um cenário muito mais favorável à luta dos trabalhadores. A vitória do Lula abre nova perspectiva para a luta dos trabalhadores. Imagine você, Railton, Lili, Gildo, né? Se o vitorioso tivesse sido o Bolsonaro. Era terra arrasada, né? Do ponto de vista do sindicato, ele odiava sindicato, ele já estava com um projeto pronto para fragmentar, para pulverizar de vez os sindicatos, para implementar no Brasil o pluralismo sindical, né? Ele já estava com outros projetos de asfixia financeira dos sindicatos, né? Inclusive de contenção de contribuição voluntária, né? Em folha de pagamento. Ele detestava sindicatos, né? Então imagine se o cenário, o momento que a gente estivesse discutindo fosse debaixo do governo Bolsonaro. Alguns estariam procurando exílio, inclusive, né? Porque a coisa seria muito brava. Imagina do ponto de vista de direito dos trabalhadores, né? Ele ia continuar passando a boiada. Não é para menos que uma parte importante da cloaca burguesa brasileira apoiou Bolsonaro, porque ele passava a boiada, né? Desrespeitava a negociação, justiça do trabalho, organização sindical, para exatamente esfrangalhar, destruir os direitos dos trabalhadores, precarizar ainda mais o trabalho no Brasil, né? Ele só foi conceder aumento real de salário mínimo como última atividade dele de campanha, já para tentar complicar o governo seguinte, né? Mas durante 4 anos de reinado não teve aumento real de salário mínimo. Então você imagina o que seria um governo Bolsonaro. Se a gente pensa nesse sentido, a vitória do Lula é outra coisa, é outra perspectiva, né? Tem muito melhores condições de fortalecimento da luta dos trabalhadores e da organização sindical, né? É uma possibilidade para isso, muito melhor. Então essa é uma primeira observação. A segunda observação é isso, é que eu acho que o presidente Lula, mesmo com toda a pressão do chamado Deus Mercado, né, que não quer ouvir falar em revisão de reforma... Acho que vazou um áudio aí. Mesmo com toda a pressão do Deus Mercado, que não quer ouvir falar em valorização de salário mínimo, não quer ouvir falar em revisão de reforma previdenciária, não quer ouvir falar em fortalecimento de sindicato, né? O Lula tem insistido, tem mantido seus compromissos feitos na campanha, né? E ele tem reafirmado esses compromissos, o que reforça então essa perspectiva positiva que eu dizia, né? A reunião que teve agora no dia 18 de janeiro foi uma reunião que todo mundo saiu muito satisfeito com ela, né?
Foram mais de 600 sindicalistas presentes no Palácio do Planalto, as 10 centrais sindicais, as registradas e as não registradas, 10 centrais sindicais, da força sindical ao Conlutas do PSTU, estava todo mundo ali sentado, né, discutindo, quer dizer, depois de ter sido destratado durante 4 anos, ter sido tratado a patada, né, a coice pelo capetão, né, o presidente recebe 600 sindicalistas e reafirma os seus compromissos de campanha, ou seja, ele não se submete à pressão do Deus Mercado, que está violentíssima, reafirma, né? Ele fala lá, vai ter valorização do salário mínimo, vai ser revisada a reforma trabalhista, vai ter um esforço de fortalecimento dos sindicatos. Está tendo um áudio vazado, talvez esteja interferindo, não sei, da Mônica. Então vai ter fortalecimento dos sindicatos. Ele manifesta muita preocupação com essa explosão de trabalhadores por aplicativos, essa precarização, essa uberização, né, do trabalho no Brasil, que é um negócio violentíssimo. Já são milhares, centenas de milhares, batendo em milhões de trabalhadores por aplicativos. Ele reafirma o compromisso de correção do imposto de renda. Ele volta a falar para tristeza do Deus Mercado, em fim de privatizações em estatais estratégicas. E naquela reunião foram criados, né, foi anunciada a criação de 3 grupos interministeriais com a presença das centrais sindicais para discutir exatamente esses 3 temas: salário mínimo, negociação em sindicatos e trabalhadores de aplicativos. Eu acho que é uma sinalização positiva. Pois bem, Ailton, esse é o lado bom da coisa, ou seja, nós estamos com perspectivas melhores, a luta dos trabalhadores ganha impulso, ganha uma nova dinâmica. Agora, tem um lado, esse mundo tudo é dialético, tem as suas contradições, né? Tem o lado das dificuldades. Não vai ser um governo fácil, né? Então é bom a gente não dormir em berço esplêndido, né? Não vai ser um governo fácil. Por N razões eu citaria as 2 principais. Uma razão é que o fascismo foi derrotado nas urnas, mas foi derrotado com uma diferença pequena, 2 milhões de votos de diferença, mas cresceu no Congresso Nacional, cresceu em governos estaduais, vide o que ocorreu na região sul-sudeste e centro-oeste, né? Cresceu, o fascismo tem força, ele está presente na sociedade brasileira. O fascismo, inclusive, abriu a tampa do esgoto, o portal do inferno, né? Todos os demônios vieram à tona. Você vê gente chiando porque a FAB está levando alimentos e medicamentos para o povo Yanomami, né? Que não devia fazer isso, que milico não é para fazer isso, é para dar golpe, né? Então o fascismo ascendeu na sociedade brasileira, ele tem força, ele mostrou inclusive força no dia 8 de janeiro, ele foi derrotado, né? Foi importantíssima essa derrota, né? Isso fragilizou a extrema-direita brasileira, mas ele mostrou força, em certo sentido, como diz o ministro da Justiça, o Flávio Dino, faticamente foi dado um golpe. O fascismo ocupou o prédio do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Governo Federal, o Palácio do Planalto. Ocupou. Lá nos Estados Unidos eles ocuparam o Congresso, o Capitólio, eles não ocuparam a Suprema Corte, nem ocuparam a Casa Branca, que eles ocuparam os 3. Eles visavam adquirir um apoio em vários estados, esse apoio não veio, e também não veio o apoio formal das Forças Armadas. As Forças Armadas se recolheram naquele momento, né? Depois de incentivar o golpismo, né? Então o fascismo tem força. Essa vai ser uma grande batalha desse governo e do movimento social e das entidades democráticas da sociedade brasileira. O fascismo não acabou, não acabou. Essa vai ser uma grande batalha. A outra batalha vai ser pelas mudanças de fundo na sociedade brasileira, que inclusive diminuem a base social do fascismo. O fascismo se alimenta, né, das injustiças, né? Se alimenta de um sentimento de frustração, de perda de perspectiva de uma parcela da sociedade. Ele nutre um ódio dessa parcela, né?
Então, para você enfrentar o fascismo, é preciso enfrentar politicamente o fascismo, mas é preciso enfrentar com medidas concretas que melhorem as condições de vida do povo brasileiro, que mostrem que a democracia não é uma simples vontade. A democracia tem que se refletir em melhoras sociais, senão o povo desacredita na democracia. Setores da sociedade desacreditam na democracia, né, e servem de bucha de canhão para forças golpistas. Ou seja, então esse governo vai ter que enfrentar, o governo e os movimentos sociais, enfrentar o fascismo, esmagar o fascismo e ao mesmo tempo promover mudanças. Aqui há uma contradição. Várias forças que se unem para derrotar o fascismo não estão tão unidas para fazer as mudanças sociais no Brasil, as mudanças econômicas no Brasil. Vou brincar aqui só para pegar a Globo. A Globo, que era tratada como globolixo pelo fascista, e que o fascista tentou estrangular financeiramente, a Globo tem um papel, está tendo um papel na luta contra o fascismo. Por exemplo, no dia 8 de janeiro, diferente de SBT e Record e Jovem Clã, né, a Globo deu nome aos bois, falou terrorismo, vândalo, bandidos, criminosos, porque é o medo do fascismo. Aqui tem unidade tática. Agora, quando vai discutir valorização do salário mínimo, revisão de reforma trabalhista, aí já não tem mais unidade. Isso vai se refletir na própria frente ampla que foi formada para derrotar o fascismo. Ou seja, olha a contradição que o governo vai viver. Então ele tem que esmagar o fascismo, promover mudanças profundas na sociedade. Agora, isso cria contradições em vários setores. Então, esse governo, companheiros e companheiras, eu queria ouvir para ver se é isso mesmo, se eu não estou falando uma baita de uma besteira. Esse governo vai viver uma profunda contradição e pressão externa do Deus Mercado, dos milicos, né? Pressão externa do Império mesmo. O Império não deve ter gostado muito dessa reunião da CELAC na Argentina ou desse encontro do presidente brasileiro com o governo de centro-direita no Uruguai. Não deve ter gostado muito, porque isso significa integração latino-americana. O Império não gosta disso. Os Estados Unidos gostam de tratar a América Latina como um quintal. Então você vai ter uma violenta pressão externa, Deus Mercado, Império, forças políticas, por exemplo, o Partido dos Militares, você vai ter, e você vai ter uma intensa pressão interna no próprio campo da Frente Ampla, que foi fundamental para ganhar as eleições, para ganhar a eleição apertada. Tem contradição aí. Você tem que manter essa Frente Ampla, até em função da correlação no Congresso Nacional, que é totalmente desfavorável, mas isso cria contradições. Ou seja, como eu disse, as perspectivas são muito boas com o governo Lula, e a reunião do dia 18 de janeiro foi muito positiva com as centrais sindicais, né? A criação desses grupos interministeriais, tudo isso é muito positivo, mas não vai ser fácil levar esse governo por 4 anos. Vai ser um governo com muitas dificuldades, muito enfrentamento, né? Eu acho que a gente não pode se iludir com não, agora passou, nós derrotamos o golpismo no dia 8 de janeiro, derrotamos aqueles vândalos e está tudo tranquilo. Não está, na minha opinião, espero estar totalmente equivocado, não está tranquilo. Não está tranquilo. Então vai ser um processo de muita tensão. Essa tensão, inclusive, não é coisa do Brasil, isso é coisa do mundo. Nós estamos vivendo num mundo um crescimento da extrema-direita, das forças do fascismo. Nós estamos vivendo aqui na América Latina tentativas e golpes bem-sucedidos, visto o que ocorreu no Peru, né? Nós devíamos entender, prestar mais solidariedade ao povo peruano, que está enfrentando um governo de extrema-direita de altíssima violência, né? Já são mais de 50 mortos no Peru, né? Mas vide as dificuldades na Argentina, vide as dificuldades no Chile. Ou seja, esse não é um cenário brasileiro, é um cenário mundial latino-americano, né? Então eu acho que é nesse contexto que a gente vai viver. É aí que o movimento sindical vai navegar, né? É aí que o Simpro, que a CONTEE, né? Que o SES, como entidade formadora de ativistas e lideranças sindicais, vai navegar. É um cenário muito complexo, muito difícil. O que fazer diante desse cenário, no meu entender? Eu sempre brinco, não há resposta, isso não é receita, não tem resposta fácil para isso, é um problema complexo.
Não tem resposta fácil. Me chama a atenção, e eu acho que a gente devia registrar com força, que o próprio presidente Lula tem insistido em falar que ele não quer bajuladores, ele não quer puxa-sacos, que é bom fazer pressão, é bom cobrar dele. Agora mesmo na reunião com os reitores de universidade ele falou, é para cobrar, porque ele sabe que ele vai enfrentar uma pressão violenta do outro lado, né? Dessas forças que eu falava externa e internamente, né? Então ele mesmo tem falado que é preciso fazer pressão, né? Eu acho que o movimento social e o movimento sindical em particular, volto a dizer, não tem resposta simples, mas eu acho que ele tem 3 grandes desafios para essa nova fase, inclusive aprendendo com a experiência dos governos Lula.1, Lula.2, Dilma.1, Dilma.2, aprendendo com as experiências, né? Eu acho que o movimento sindical ele vai precisar, isso é fácil de falar, dificílimo de fazer, combinar 3 questões. Primeiro, manter a sua autonomia. Movimento sindical não pode ser chapa branca, movimento sindical não é extensão do Estado. Quando ele se torna extensão do Estado, ele perde a importância, ele perde a referência para o próprio trabalhador. Quando ele se funde com o Estado, ele não dá certo nem onde teve revolução socialista. Ao fazer a fusão, ele perde a importância. Então, uma primeira questão é garantir a autonomia. É ter autonomia, é cobrar, não é isso? É ter visão crítica, né? Não pode ser um movimento de bajulação, né? Não pode ser um movimento que se funda ao Estado, né? Segunda grande questão, no meu entender, nessa combinação, é fazer pressão. Hoje não basta eleger, é preciso pressionar. Você precisa fazer intensa pressão. Você vê, mesmo o capital, setores do capital que foram derrotados, que apoiavam o Bolsonaro, agora querem fixar o que deve ser o governo Lula. A pressão é muito violenta. É muito violenta. Setores do agronegócio, setores dos agrotrogloditas, né? Setores do capital financeiro vão para cima do governo, vão fazer pressão. Se o movimento social não fizer pressão, ele perde o jogo, né? O Frei Beto, né? A mãe dele tem vários livros de receita, né? É uma apreciadora da cozinha. O Frei Beto diz que aprendeu com a mãe que feijão só fica bom sob pressão, né? Então é preciso muita pressão. Terceiro, inteligência política, evidente, para não fazer o jogo também dos inimigos. Vai ter momento que você recua. Nós não podemos fazer o jogo do inimigo. Nós já percebemos que fazer o jogo do inimigo pode dar em fascismo no Brasil. Então é preciso muita inteligência política para saber momentos de avançar, recuar, momentos de compor, momentos de combater. Tudo isso é fácil de falar, difícil de fazer. E vocês me convidaram para falar, eu estou falando aqui. Mas eu acho que é a combinação dessas 3 coisas: autonomia, pressão permanente, inteligência política. Isso, inclusive, bebendo na fonte, aprendendo com a experiência anterior. Nós não podemos cair, eu acho que no primeiro governo Lula houve um certo equívoco nesse sentido. Nós não podemos cair numa passividade bovina diante do governo Lula. Ou seja, tudo que o governo Lula disser, nós falarmos amém. Não dá para ser. Se está tendo incompreensões do setor econômico do governo na questão do salário mínimo, não somos nós que vamos alisar. O movimento sindical tem que pressionar. Tem que pressionar. Não pode cair numa passividade bovina, não pode confundir sindicalismo com Estado. Essa confusão, inclusive se reflete, às vezes, em privilegiar demais o institucional e esquecer a base. Privilegiar demais a ida a Brasília e esquecer a base. Privilegiar demais a ocupação de espaços que são importantíssimos e se distanciar da base. Isso, então, nós não podemos, na minha opinião, para debater, repetir erros de uma passividade. Quem falava em passividade bovina, o Gilda deve lembrar, era o próprio João Felício, que foi presidente da CUT, falecido, uma bela figura, né? Ele falava isso, né? Que teve esse erro, uma passividade bovina. Também não podemos cair, aí está a questão da inteligência política, no voluntarismo esquerdista. Era ilusão achar no primeiro governo Lula que o socialismo seria decretado
né, seria baixado por decreto ou medida provisória. Agora, muito menos, porque agora o contexto é muito mais adverso. Então nós não podemos cair no voluntarismo esquerdista. Às vezes, como a Terra é redonda, apesar de alguns acharem que ela é plana, né, como a Terra é redonda, às vezes a extrema esquerda casa com a extrema direita, se encontra com a extrema direita. Né? Então esse é eu acho que a gente devia beber nessa fonte, né, de não cair nem no extremo no outro, procurar o meio, né? Que um grande sindicalista em Goiás, faz um tempão que eu não vejo, Nicanor, sindicalista rural, Nicanor uma vez me disse, do lado de uma cachaçinha, Nicanor depois nesse dia me falou o seguinte: o difícil é você ficar no leito do rio, você é jogado para as beiradas, nos extremos. Não temos que evitar as beiradas, os extremos, e entrar no leito do rio, né? Então eu acho que nós não podemos nem cair num extremo nem no outro, e me parece que para poder navegar nessas águas, né, vai ser preciso combinar essas três coisas: autonomia, pressão e inteligência política. Eu acho que nessa questão da inteligência política, o movimento sindical precisa se reafirmar. O movimento sindical passou por uma fase de muita dificuldade, muita dificuldade. E isso não foi só com a ascensão do fascismo, não, foi com o golpe contra Dilma Rousseff, com aquela ponte para o futuro do Michel Temer, a pinguela para o passado, não é isso? O movimento sindical passou a enfrentar muitas dificuldades. A reforma trabalhista, ou deforma trabalhista do Michel Temer, representou um baque profundo na negociação coletiva, no papel da Justiça do Trabalho e na própria estrutura do movimento sindical, né? O Temer ficou bravo porque ontem o Lula lá no Uruguai falou que ele é golpista, mas é um golpista ficando bravo de ser chamado de golpista. Ele foi um golpista mesmo, foi um golpista, um traíra, né? Pois bem, então a partir dali o movimento sindical enfrentou muita dificuldade. Isso inclusive gerou distanciamento da base, dificuldade objetiva, na materialidade mesmo dos sindicatos, né? Então eu acho que esse é o momento de ver como fortalecer o movimento sindical. Importantíssima essa interlocução com o governo, importantíssima a criação desses fóruns interministeriais com participação do sindicalismo, né? Importantíssimo o sindicalismo se fazer ouvir, né? Se fazer ouvir. Agora, eu acho que tem questões que nesse momento, vão exigir muito do movimento sindical. O movimento sindical, a extrema-direita e a direita liberal, entre aspas, né, estigmatizou o movimento sindical, colocou o movimento sindical como defensora de corporações apenas distantes da sociedade. Eu acho que o movimento sindical precisa falar mais para a sociedade. Me chama a atenção, Raio, eu não estou discutindo sindicato nenhum, porque eu não estou acompanhando, por exemplo, o que o Simpro Goiás está fazendo. Me chamou a atenção que quando da explosão da fome no Brasil, a ausência de auxílio, né, todo o sindicalismo e o Simpro, né, fizeram campanha de solidariedade, de arrecadação para ajudar pessoas que estavam mais necessitadas, além da pressão sobre o governo do fascista Bolsonaro para garantir o auxílio emergencial que ele não queria, né? Agora, isso então é falar com a sociedade, não é falar só para o corpo, só com a questão econômica corporativa, é falar para a sociedade. Eu acho que agora precisa falar muito mais ainda para a sociedade, muito mais para a sociedade. Por exemplo, nós estamos agora diante de uma tragédia que já existia, mas estava sendo abafada, que é essa tragédia, né, das comunidades Yanomami, né? É uma tragédia, é um negócio, são cenas que estão horripilantes, de pessoas esquálitas, de crianças, né? Já são 540 mortes de crianças em 4 anos, e esse número está subestimado, segundo um líder indígena que eu falei ontem, o Júnior Yanomami, né? Está subestimado, né? Eu acho que o movimento sindical precisava ter uma atitude muito forte, vigorosa, tanto de denúncia do genocídio, inclusive exigindo que o Tribunal Penal Internacional de Haia, a TPI, analise, né, os recursos que já existem lá, qualificando o governo Bolsonaro de genocida, né, como prestando solidariedade, né? Eu vi essa semana o MST enviando alimento para as comunidades Yanomami, que são várias comunidades em Roraima, né? Eu acho que o movimento sindical
É isso, ele precisa falar com a sociedade, solidariedade ativa, né? Além disso, eu acho que o movimento sindical ele tem as suas bandeiras que foram muito bem elencadas na Conclate de 2022, né? Sim, o CTB participaram ativamente disso na Conclate de 2022, né? E que foram apresentadas como contribuição no GT, né, no grupo de trabalho da equipe de transição do governo, e que o governo agora, o presidente Lula, tem falado sobre essas questões, né? Tem se comprometido a pôr em prática, né, essas bandeiras, né? Então eu acho que tem várias bandeiras. Eu acho que talvez uma preocupação, para encerrar, que eu já estou falando há 25 minutos, você não me cobrou, Railton? Sabe assim. Não, vou encerrar. Uma preocupaçãozinha, só que eu acho que talvez a gente devesse estar mais presente, principalmente nesse grupo interministerial que vai discutir negociação coletiva e organização sindical. Eu acho que a preocupação com organização na base. O movimento sindical, por N razões, não é um problema de crise, não é um problema de traição de direção, por N razões, o movimento sindical se distanciou muito da base. Ele está distante, ele chega até a porta de alguns estabelecimentos, ele não consegue entrar nesses estabelecimentos. Talvez um grande debate nesse momento seja o seguinte: como fortalecer mais a organização de base do sindicalismo brasileiro? O que reivindicar? É delegado sindical? É comissão por local de trabalho? O que reivindicar? Nós devíamos aproveitar esse momento, né, que o presidente Lula fala em fortalecimento dos sindicatos, que na Europa se fala em fortalecimento dos sindicatos, que até o próprio Joe Biden fala em fortalecimento dos sindicatos para dar uma regulada no capitalismo. Nós tínhamos que aproveitar esse momento para fortalecer a organização na base, para aproximar mais os sindicatos da base. E aproveitar esse momento para discutir com vários setores, mas discutir principalmente com a juventude e com as mulheres. Principalmente com a juventude e com as mulheres. Como que a gente renova o sindicalismo brasileiro, como que a gente fala mais para essa juventude. Isso vai exigir mudança de linguagem, comunicação. Como que a gente fala mais para a juventude e como que a gente cria espaços de fato, né, para a participação, para o protagonismo das mulheres no movimento sindical. É isso, ponto. 27 minutos. Desculpa aí, estourei 7 minutos do que eu tinha pensado. Chega. É mais para trocar ideia mesmo.